Nesse domingo nós temos o início da última rodada da fase de grupos da Eurocopa e vai funcionar da seguinte maneira: 2 jogos por dia no mesmo horário. Então nesses próximos 6 dias teremos 2 jogos por dia no mesmo horário. A maioria dos dias, se eu não me engano, em 4 dos 6 dias o jogo será às 16 horas, os jogos. E em 2 dias os jogos serão 1 hora da tarde, o horário aqui do Brasil, tá? Isso vai facilitar um pouco mais, porque a carga de jogos para trabalhar diminui, mas também vai dificultar porque os jogos serão no mesmo horário. Então você vai ter agora essa questão da atenção dividida, né? Além disso, nesse domingo nós temos Série A do Campeonato Brasileiro, a continuação da 11ª rodada. O Bahia enfrenta o Cruzeiro, tem Fla-Flu, Fluminense na zona de rebaixamento, Flamengo lá em cima na liderança do campeonato, né? O líder contra o Lanterna, mas isso obviamente não tira o peso de um Fla-Flu. Tem Atlético Paranaense e Corinthians, o Corinthians vivendo também uma fase muito difícil, vai enfrentar logo um adversário muito chato fora de casa. Tem Palmeiras e Juventude, Bragantino e Vitória e também Galo e Fortaleza. Além disso, tem outros jogos na Série B, tem Copa América, tem a final dos playoffs da França, a gente vai falar sobre isso no nosso planejamento de hoje. Esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Meu nome é Theo Borges. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 23 de junho. Vamos começar falando da Euro, mas antes eu queria mencionar um bônus novo que a Betfair me alertou ontem, que vai funcionar nesses próximos 40 dias aqui de competições europeias e também da Copa América. E é um bônus bem interessante. Lembrando, nosso principal bônus aqui é focado no exchange, né? Para você que quer se tornar um trader, é um bônus que eu batalhei muito para conseguir, mas esse aqui é muito legal, só que ele é focado no Betfair Esportes, tá? Então é um pouco diferente. Como que vai funcionar? Durante os próximos 40 dias, a sua primeira aposta do dia, no valor de até R$15, será reembolsada se você perder. É só com valores até R$15? Não. Você pode fazer uma aposta de 100 e vai ter, se perder, um prejuízo de 85, porque 15 você vai ter de volta. Funciona como crédito. Você não vai poder sacar esse crédito, você vai ter de volta e vai poder utilizar como uma nova aposta. Aí o lucro dessa nova aposta você pode, obviamente, sacar. Mas se você parar para pensar, são 40 dias de, entre aspas, cobertura, de reembolso, né? Então, todos os dias, a sua primeira aposta do dia, feita na Betfair Esportes, ela, se for perdedora, vai ser reembolsada em formato de crédito. Eu achei legal, tá? Lembrando, o foco aqui do canal é o exchange, sempre deixo isso claro para vocês, mas eu achei legal. Me falaram que é só válido para contas novas, novos clientes, mas tem um botão aqui de cliente existente, você pode tentar, se você já tem uma conta, vou deixar no primeiro comentário fixado, clica nesse comentário e clica ali em cliente existente, vai que funciona. Mas para você que quer aproveitar abrindo uma nova conta, é interessante. Leia os termos de uso, qualquer promoção que você for participar, leia essas letras miúdas. Por quê? Ninguém dá dinheiro de graça. Eu sou parceiro Betfair há muitos anos, mas eu não fico ensaboando, vocês sabem disso. Lê os termos de uso, né? Pelo que eu li aqui, me parece até algo bem simples. Basicamente, você tem que ter uma conta por pessoa, não pode ficar querendo burlar, né? As apostas têm que ser feitas dentro ali das 24 horas do dia. É somente a sua primeira aposta que é válida. Você não pode fazer cash out nessa aposta. Também não pode ser uma aposta anulada. Não pode ser uma aposta feita no exchange. Tudo isso está escrito aqui direitinho. Mas me parece que é algo, teoricamente, bem simples. Mas lê, tá bom? Eu gostei. Durante 40 dias, ser reembolsado na sua primeira aposta por dia, perdedora, claro, em até R$15, achei legal. Vou deixar no primeiro comentário fixado, tá bom? Vamos falar de Euro. Última rodada da fase de grupos. Muitas equipes já estarão classificadas. Aí é que é o problema, meu amigo. Aí é que é o problema, minha amiga. Por quê? A gente cria muita expectativa nos 2 primeiros jogos. E a gente quer que a seleção jogue sempre assim. Por exemplo, a Alemanha meteu um cacete na Escócia e jogou muito bem contra a Hungria. É verdade. Talvez hoje a seleção alemã, junto com a Espanha, esteja ali no topo para ganhar essa competição do futebol apresentado. Não sei se você concorda comigo. Eu até acho a Alemanha um pouco melhor. E olha que a Alemanha vinha num período de reconstrução de última hora, hein? O Nagelsmann assumiu ali um abacaxi e ele tá descascando esse abacaxi. Mas, nesse jogo contra a Suíça, o empate não é ruim.
Por quê? A Alemanha tem 6, tá classificada com 6, tá classificada. Se empatar esse jogo, vai ficar na primeira colocação do grupo. A Suíça, chegando a 5 pontos, vai se classificar na segunda colocação, porque a Escócia vencendo a Hungria só poderia chegar a 4 pontos. Então, não mudaria nenhum cenário. O único cenário que a Suíça poderia querer é vencer a Alemanha para tentar ultrapassar a Alemanha na tabela. Mas a Suíça pode, obviamente, indo para cima da Alemanha, acabar se complicando, porque nesse momento o saldo da Suíça é de 2. E um saldo de 2 com 4 pontos, você se classifica. Agora, se você toma uma goleada da Alemanha aí, a situação pode ficar meio complexa, né? Quanto menor o saldo, mais difícil se classificar, tá bom? A gente vai falar sobre isso. Então, sinceramente, me parece aquele cheiro de jogo de comadre, tá? Aquele jogo que você dá uma descansada e tudo mais. Me parece. Posso estar redondamente enganado e só o ao vivo vai mostrar isso pra gente. Mas, me parece. Se você está trabalhando ao vivo, o que a gente já viu das duas seleções? Primeiro, a Escócia conseguiu surpreender a Suíça em contra-ataque, mas a Escócia teve um poderio criativo muito abaixo. Muito abaixo. A Hungria, do mesmo jeito. A maioria das situações de perigo que Escócia e Hungria criaram para cima da Suíça, ou foi numa situação de contra-ataque, bem raro até, ou em bolas alçadas na área. São duas equipes com criatividade abaixo. A Alemanha já tem uma criatividade muito boa. Joga com linha alta, vai favorecer a Suíça em jogar em velocidade, porque a Suíça também sabe fazer isso. Contra a Hungria mostrou no final que pode contra-atacar, mas vai enfrentar uma Alemanha que vem defendendo muito bem e que tem muito poderio de criatividade, mesmo contra defesas fechadas. Não é à toa que a Alemanha fez 5 gols na Escócia. Então, sinceramente, se a Alemanha vier para jogar bola, a gente pode ter aqui um Lê, pior equipe em campo na Suíça. Novamente uma possibilidade de back Alemanha, que eu consegui pegar nos 2 jogos da Alemanha. Então, daria para a gente poder criar essa pequena expectativa. Mas eu tenho receio de ser um jogo de comadre, tá? Então eu viria para trabalhar ao vivo. O que pode fazer esse jogo abrir? Sinceramente, não muitas coisas, né? Por quê? No 0-0, no empate, é bom para as duas. Caso a Alemanha faça um gol na Suíça, a Suíça tem que pensar muito bem se vai se expor ou se vai se resguardar. Porque se acontecer da Alemanha estar vencendo a Suíça por 1-0, o saldo da Escócia é -4. Então, é muito difícil da Suíça pensar assim, poxa, eu tô perdendo para a Alemanha, eu vou para cima igual uma doida, dando oportunidade talvez para a Alemanha ampliar esse placar e aí tendo complicação no saldo, porque a cada gol que a Suíça toma é um gol a menos no saldo e cada gol que a Escócia marca, vamos supor que a Escócia entre com poderio danado para cima da Hungria, é um gol a mais no saldo. Então, caso a Escócia consiga reverter essa situação, a Hungria pode se complicar, tá bom? Então, sinceramente, eu acho que esse jogo ele tende a ser mais amarrado, mais de comadre. A única coisa, na minha opinião, que pode deixar esse jogo meio maluco, seria a Suíça tomar a iniciativa, e aí isso aí a gente só vai conseguir ver dentro de campo, de partir para cima da Alemanha tentando buscar a primeira colocação do grupo, pode acontecer, ou se a Alemanha punir a Suíça com 2 ou mais gols, e aí a Suíça se vê na necessidade de fazer um gol, para não ter que contar com a Escócia para continuar na segunda colocação, tá bom? Então, nesse jogo eu venho muito mais como observador, eu acho sim a Alemanha favorita, mas assim como aconteceu ontem com a França e a Holanda, foi um jogo de comadre, e a Alemanha não precisa da vitória para ficar na primeira colocação. Então toma um pouco de cuidado com isso, tá bom? O segundo jogo do dia, no mesmo grupo, né? Lembrando, os 2 jogos do mesmo grupo acontecerão nesses próximos 6 dias, no mesmo horário. Escócia e Hungria. Aqui a situação é muito complexa para as duas seleções. Vamos falar primeiro como está a situação dos terceiros melhores colocados aqui na Euro. Olha só, a Áustria tem 3 pontos, a Eslováquia tem 3, a Eslovênia tem 2 e a Albânia tem 1. A Albânia, se continuar assim, vai rodar. E a Albânia enfrenta a Espanha no último jogo, então provavelmente a Albânia deve rodar, né? A gente já viu na Euro passada, e eu gosto de mostrar isso para vocês porque faz muito sentido, que no grupo B, no grupo A, houve uma classificação com 4 pontos com um saldo de -1, que foi da Suíça. No grupo C, houve uma classificação da Ucrânia com um saldo de -1 e 3 pontos. Eu acho que foi o pior qualificado aqui, se não me engano. A República Tcheca tinha um saldo de 1 e 4 pontos. E Portugal tinha um saldo de 1 e 4 pontos. Então, o pior classificado da última Euro de 2021 foi a Ucrânia com -1 de saldo e 3 pontos. A situação
da Escócia nesse grupo A é a seguinte: ela tem -4 de saldo e 1 ponto. Se ela fizer 4 pontos, eu acredito numa vitória simples da Escócia, até classificando a Escócia, tá? Porque a gente tem terceiros colocados aqui bem ruins, tá? Então eu acredito que chegando a 4 pontos, existe uma grande possibilidade da Escócia se classificar como o melhor terceiro colocado. Não necessariamente ocupando a vaga ali da Suíça na segunda colocação. Porém, a Escócia precisa vencer o jogo, tá? Então a Escócia precisa da vitória. É o único resultado que importa para a Escócia. A Hungria não muda muito, mas a Hungria tem que tomar muito cuidado com o saldo. Para a Escócia, talvez uma aposta simples funcione. Para a Hungria eu não sei. Por quê? Lembrando, o pior classificado como os melhores terceiros da Euro de 2021 foi a Ucrânia, com -1 de saldo. A Hungria, se vencer a Escócia, vai a 3 pontos. Só que olha o saldo da Hungria. A Hungria tem um saldo de -4. Isso quer dizer que, para a Hungria pensar em classificar com 3 pontos, ela teria que tirar um pouco desse saldo. E se a Hungria só contar com a vitória simples, talvez não baste. Pode acontecer de bastar, mas talvez não baste, né? Então, vamos dar uma olhada nos outros grupos, ó. Albânia e Croácia tem 1 ponto. Se tiver um vencedor aqui, né? Se vamos supor que a Croácia vence a Itália ou a Albânia vence a Espanha, a gente já vai ter um terceiro colocado com 4 pontos. No grupo C, a Eslovênia já tem 2. Supondo que a Eslovênia, que vai pegar na última rodada a Inglaterra, empate, ela vai a 3. Só que o saldo dela vai ser de 0. Né? Então já é melhor do que a seleção da Hungria. A Sérvia tem 1 ponto. Só a vitória interessa, mas se a Sérvia vence a seleção da Dinamarca, ela vai a 4, tá? Indo a 4, já elimina a Hungria. A Dinamarca tem 2. Mesmo que a Eslovênia ultrapasse a Dinamarca, se a Dinamarca empatar com a Sérvia, ela vai a 3, mas ela também fica com um saldo maior do que a Hungria, porque ela ficaria com um saldo de 0. Então, grupo C também prejudica a Hungria. No grupo D, a Polônia pode se classificar, mas ela teria que tirar uma vantagem muito grande da França. Então é provável que não. A Áustria, que é a terceira colocada nesse momento, tem um saldo de 1. Então se a Áustria empatar com a Holanda, ela já vai se classificar como uma das melhores terceiras colocadas com um saldo positivo aqui e 4 pontos. No grupo E, já temos a Eslováquia com 3 pontos. E a Eslováquia pega na última rodada a Romênia. E dependendo da situação, as duas podem se classificar com um empate, que já também complica a situação da Hungria. E por último, aqui talvez, né? A República Tcheca tem 3 pontos, tem saldo de -1. Se a República Tcheca vence a Turquia no último jogo, aí a gente pode ter uma República Tcheca também passando nos melhores terceiros colocados com 3 pontos e um saldo positivo. Então tudo indica que a Hungria, depois de toda essa averiguação, que a Hungria, além de vencer, ela tem que tirar um saldo assim, pelo menos com uma goleada, pelo menos. Porque não é com o saldo da Escócia que ela está brigando. Não adianta fazer só gol na Escócia. Ela tem que pensar na situação ampla da competição. Então ela tem que fazer gol no geral, né? Então no mínimo aí, com um saldo de -4, no mínimo, pensando em classificação, ela teria que vencer esse jogo por 3 gols de diferença. No mínimo. Então a gente tem uma expectativa da Hungria de agressividade, por ter que fazer gols e vencer, e por parte da Escócia a gente tem uma expectativa de agressividade para vencer. Então vamos falar sobre cenário de gols, tá? Qual que é o cenário de gols? Porque match odds aqui, resultado final, a gente já sabe que é um jogo parelho, né? Eu não te aconselho se abraçar em nenhuma das duas seleções. No cenário de gols, se a Escócia está na frente, a Escócia só precisa da vitória. O que ela deve fazer? Se fechar. Vai ter espaço para contra-atacar? Vai, porque a Hungria tem que vir para cima babando, tá? Mas aí a Escócia pode escolher não fazer essa questão do contra-ataque. Pensando em classificação, em tirar saldo, se tiver oportunidade, a Escócia pode contra-atacar. Mas verifica ao vivo se a Escócia optou por contra-atacar ou não. Se a Hungria está na frente, a Escócia vai ter que vir para cima e a Hungria vai ter que continuar atacando. Porque não basta a vitória simples para a Hungria precisa de saldo. E esse sim é o melhor cenário para trabalhar gols. Então a Hungria na frente, eu vou atrás de uma situação de 2,5 e eu não duvido numa situação de ambas marcas, tá bom? De resto, eu pretendo trabalhar ao vivo por aqui. Não vou inventar muita moda, nem vou me abraçar em nada no pré-live, porque são duas seleções que deixaram a desejar nas primeiras rodadas. Seguindo aqui o caminho das seleções, Estados Unidos enfrenta a Bolívia na Copa América. Esse é o grupo com Panamá e Uruguai. Os Estados Unidos precisa vencer, porque o Uruguai é muito forte, né? Então, pensar em vencer a Bolívia não deve ser assim de outro mundo, a não ser que a Bolívia consiga fazer uma partida defensiva muito sólida, porque esse jogo vai ser nos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos jogam em casa,
Então dá para ficar de olho sim numa possível vitória da seleção americana por aqui. Um back favorito no trade seria interessante. Essa cotação no pré-live é baixa, né? Então para você que vai deixar até o final, eu escolheria uma cotação um pouco maior. Também gosto de pensar numa possível vitória do Uruguai contra o Panamá. As últimas vezes que eles se enfrentaram, 3 vitórias do Uruguai, foram cenários mais... 2022 não é tão distante, mas 2019, 2015 já é mais distante, mas o Uruguai vem muito bem nas eliminatórias da Copa, tá? Então dá para ficar de olho sim nessa possível vitória aqui da seleção do Uruguai sobre o Panamá. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro agora. Nós temos 6 jogos, né? O do Palmeiras não tá aparecendo aqui porque ele tinha sido adiado, depois voltou. Mas temos 6 jogos do Brasileirão da rodada 11 nesse domingo. Vamos começar os jogos da 16? Bahia e Cruzeiro. Quem assistiu o jogo do Flamengo com o Bahia viu o quão bom é o futebol do Bahia. Por mais que o Bahia tenha perdido, com um gol no final de oportunismo ali do Flamengo, do Davi Luiz, mas o Bahia jogou muita bola. É incrível como o Bahia tem qualidade técnica para propor o jogo quando quer, mesmo na casa do adversário. Então, sinceramente, eu concordo com esse favoritismo do Bahia. Para mim, se nada mudar, o Bahia briga até o final. Não vou dizer só pelo título, tá? Acho que pelo título briga. Mas o que falta é questão de peça, viaja... Cara, a distância, né? Dessa questão do descanso é muito difícil, né? O Brasileirão é complicado por conta disso. Times do Sudeste têm mais vantagens por conta dessa distância menor percorrida e também o tempo de descanso durante a competição. Você vai jogar no Nordeste, você volta, vai jogar no Sul. Você tá no meio. O Bahia não. O Bahia quase sempre que ele tem que sair para viajar para encontrar outros adversários. Ele tem um tempo de viagem maior, ele tem um tempo de descanso menor. Isso é mais complexo. Mas eu gosto muito do futebol aplicado pelo Bahia. Muito, tá? O Cruzeiro venceu o Fluminense, também vem numa toada muito boa. Os dois estão ali pertinho. Mas eu não vi o jogo do Cruzeiro com o Fluminense, só vi os melhores momentos. Mas o jogo do Bahia com o Flamengo eu vi inteiro e o Bahia jogou muita bola. Me impressionou, tá? Utilizando aqui o nosso PDF de apoio, olha só, o Bahia dentro de casa. 4 jogos, 4 vitórias, saiu na frente em 75% dos jogos, ou seja, em 3 dos 4 que jogou. Não falhou em marcar em nenhum jogo, só tomou um gol. O Cruzeiro fora de casa teve apenas uma vitória, tá? Eu, sinceramente, estou um pouquinho... Eu sei que a expectativa é sempre a mãe da merda, a gente não pode criar, mas eu estou um pouquinho enviesado, né? No jogo do Atlético Mineiro com o Vitória eu também estava um pouquinho enviesado, foi o que foi. Mas o que eu vi do Bahia me agradou muito, tá? O meio-campo ali com o Jean Lucas jogando muita bola, como defensor também, achei os defensores do Bahia muito bons, atacantes, enfim. Cauli também joga muita bola. Pra mim, tá? Sinceramente, achei o Bahia melhor e, a minha opinião, é favorito aqui contra o Cruzeiro. Eu vou colocar como correção de preço, que é o padrão do Campeonato Brasileiro, né? Mas o Bahia, pra mim, é um grande time. Eu vou me surpreender se o Bahia perder esse jogo. Óbvio que o Cruzeiro não faz uma campanha ruim, tá? Óbvio que ele não faz uma campanha ruim, mas fora de casa apenas uma vitória. Fluminense e Flamengo. Por mais que a gente tenha nesse momento que eu tô gravando esse planejamento, o Flamengo na liderança e o Fluminense na última colocação, não apaga a importância do Fla-Flu. O Flamengo nos clássicos desse Brasileirão perdeu para o Botafogo por 2-0 e venceu o Vasco por 6-1. Agora enfrenta o Fluminense, numa situação bem difícil do Fluminense. Porém, nada melhor que um clássico para você tentar mudar os ares, né? Então o Fluminense deve sim ser uma pedra do sapato aqui no líder Flamengo e obviamente o Flamengo deve tentar aproveitar esse nervosismo do Fluminense para tentar também os 3 pontos. Então, para mim, esse favoritismo do Flamengo, ele não é injusto, mas eu não vou olhar esse jogo na ótica do favoritismo do Flamengo. Eu vou olhar esse jogo na ótica do clássico. Então, dá para aproveitar se o Flamengo começar mal, por exemplo, uma correção de preço do Flamengo. O Flamengo tem esse estilo em alguns momentos de recuar com o Tite para contra-atacar. Vira e mexe, o Rossi está fazendo o lançamento direto para o Pedro. É um estilo mais agressivo do Flamengo. Então, se o Flamengo escolher jogar mais reativo para tirar o Fluminense lá de trás, ele pode tentar fazer. Mas a gente conhece muito bem o estilo do Diniz, que é um estilo de jogo onde você sai de uma maneira mais perigosa também para tentar encontrar espaço nas costas das linhas do adversário. Então, resta você saber no ao vivo qual vai ser o comportamento do Flamengo. Ele vai marcar pressão para tentar dificultar a saída de bola do Fluminense, como vem fazendo nos outros clássicos, ou ele vai recuar para tentar deixar o Fluminense sair um pouco lá de trás, tá bom? Tudo isso vai depender muito. O que provavelmente a gente vai ter por aqui é, eu acho, tá? Mercado de gols. Por quê? O Fluminense está na última colocação. Já bate um desespero. Se o Flamengo abrir o placar, o Fluminense vai para cima. E o Flamengo tem tido um bom contra-ataque. Se o Fluminense sair na frente, o Flamengo
Flamengo vai para cima. Aí pode ser um cenário um pouco mais puxado para o under, porque vencer clássico sempre muda um pouco os ares da equipe. Então o Fluminense pode tentar se defender um pouco mais, tá? Mas o Flamengo na frente, esse jogo pode ter um cenário interessante para 1,5, para 2,5. Eu não duvido do ambas marcam, porque por mais que o Flamengo seja o líder e tenha uma defesa relativamente sólida, quando o Flamengo recua, o adversário tem espaço. E o Flamengo tem tomado gol com frequência. Tomou gol do Grêmio, tomou gol do Bahia. Então não duvido também de uma situação de ambas marcam por aqui. Nos últimos jogos entre eles, tem sido um cenário um pouco mais under, né? 0-0, 1-1, 0-0, 2-0, 2-0. Então, espera, se for para trabalhar gols num cenário de longa exposição, espera talvez o Flamengo colocar o Fluminense, que está numa situação em crise, numa situação ainda pior, para poder talvez buscar mais gols por aqui. O Fluminense na frente, o Flamengo vai para cima, mas o Fluminense talvez queira segurar um pouco mais, tá? Para trabalhar gols, eu prefiro esse cenário. Em relação ao mercado de resultados, eu continuo colocando esse jogo como probabilidade para trabalhar correção de preço ao vivo. Não me abraçaria em nenhuma das duas equipes, porque é clássico e eu respeito muito essa questão dos clássicos, tá? O Atlético Paranaense, que vem de empate, 2 empates seguidos, né? Um em casa e um fora, em 2 gols de escanteios no último lance do jogo, contra Flamengo e Botafogo, enfrenta o Corinthians, que está numa situação muito difícil. O Corinthians está na zona de rebaixamento, com apenas uma vitória, e se não me falha a memória, eu vou até dar uma olhada aqui, mas eu acho que sim. Se não me falha a memória, o time do Corinthians não vai poder contar com o Yuri Alberto, tá? Eu acho que não vai poder contar com o Yuri Alberto. Tá suspenso contra o CAP, exatamente. Então, provavelmente teremos Pedro Raul no ataque da equipe. Não que seja ruim, mas o Yuri Alberto é o artilheiro da equipe, né? Voltou a fazer muitos gols. E jogar contra o CAP lá é sempre muito chato. Então, eu acredito que essa cotação não é errada. O CAP vem impressionado por conta desses 2 empates no final, mas dentro de casa é o melhor mandante da competição. Vamos descer aqui, ó, pegar esse jogo do Atlético Paranaense. Olha só, são 4 vitórias e 1 empate. E o Corinthians fora de casa ainda não venceu nenhuma partida. Então, me parece sim um cenário interessante para ficar de olho em algo a favor do CAP aqui. Tá? Para o Corinthians, empatar com o CAP fora de casa não é um resultado ruim, principalmente sem o Yuri Alberto. A vitória seria excepcional, mas empatar não é ruim, tá? O problema é você se comportar de uma maneira muito defensiva e acabar cedendo a oportunidade para o adversário, ok? O Corinthians sofreu gol em todos os jogos fora de casa. Então, se o Corinthians estiver atrás do placar, outro cenário possível para gols aqui. Corinthians atrás numa situação de desespero, o CAP pode aproveitar. Esse over 1,5 pode ser interessante, tá? Pode buscar talvez esse over 1,5 como over limite no segundo tempo. Seria bem interessante. Um empate aqui para o Corinthians não seria ruim, mas o CAP, precisando da vitória, vai para cima. O Corinthians vai ter problema aqui, muito provavelmente. Das últimas vezes, ó, vamos ver como o Corinthians jogou. Na casa do Atlético Paranaense, 1-0 para o CAP no Brasileirão do ano passado, 1-1 no de 2022, e o Corinthians venceu aqui em 2021 por 1-0. Um jogo um pouco mais truncado, tá vendo? Cenário de under 3,5 em quase todos esses jogos, ó. Mas a cotação do under 3,5 está baixa. É geralmente ali no máximo 3 gols. Tá? Os Corinthians tendem a ter dificuldade. O Bragantino enfrenta o Vitória. O Bragantino, nesse momento, uma cotação de 1,60. Dentro de casa, só perdeu uma partida. E o Vitória vem de uma goleada para cima do Galo por 4-2. Só que como visitante, o Vitória ainda não venceu nenhuma partida. Esse é um grande problema, né? Olha só, foram 4 jogos, 2 derrotas, 2 empates. O Vitória não saiu na frente em nenhum jogo fora de casa. Já o Bragantino saiu na frente em todos os jogos em casa. É uma equipe muito agressiva, principalmente no primeiro tempo. Então, não dá para discordar tanto desse favoritismo do Bragantino, tá bom? Mas é um jogo que pode até tender a gols. O Vitória sofreu 6 nesses 4 jogos que disputou. O Bragantino marcou 7. Não duvido também de um cenário de 2 gols por aqui. Só que essa cotação tá horrível, né? Dá para pensar numa cotação um pouco mais alta. O último jogo do Vitória fora de casa foi um empate com o Juventude e um empate com o Cuiabá. Então, o Vitória tende a fazer jogos mais defensivos fora. Isso pode prejudicar o cenário de over, tá? E pode complicar a vida do Bragantino. Se o Vitória sair de São Paulo com um empate, não é uma situação ruim. Então, talvez jogando de maneira defensiva, isso facilite para você que vem para trabalhar contra o Vitória ou a favor do Bragantino, mas para você que quer buscar uma vitória do Bragantino, também te permita trabalhar com uma cotação um pouco mais alta, tá bom? Vale a pena assistir, obviamente, esse jogo
ao vivo. Atlético Mineiro e Fortaleza, o Galo, assim, a última vez que a gente analisou a partida do Galo, eu comentei, o Atlético precisa dar uma resposta. E aí a resposta do Galo foi uma nova goleada sofrida agora pro Vitória. Mais 4 gols sofridos. Então foram 8 gols sofridos em 2 jogos. Tanto é que o saldo do Galo, nesse momento, já é negativo. O Galo tinha 12 gols marcados antes do jogo contra o Palmeiras e eu acho que 5 gols sofridos. E agora ele tem 14 gols marcados e 13 gols sofridos. E é absurdo, né? É absurdo. Isso jogou o Galo lá para baixo. E, de novo, ele tem que dar uma resposta. A situação do Galo é complexa. Apenas uma vitória dentro de casa. Vem de uma derrota de goleada contra o Palmeiras. O Fortaleza fora de casa com 2 derrotas consecutivas. Vamos ver contra quem que o Fortaleza perdeu. Se eu não me engano, uma foi uma goleada para o Cuiabá, com 2 jogadores a menos, e uma derrota para o Bahia, né? Então, sinceramente, eu não duvido que o Galo de fato tenha esse favoritismo. Eu não sei se o Hulk volta nesse jogo. Eu acho que não, né? A expulsão não é 2 jogos? Eu acho que a expulsão é 2 jogos. Posso estar enganado. É Paulinho e Cadu, provavelmente, no ataque do Galo. Zaratio, o Gustavo Scarpa, o Igor Gomes, provavelmente aqui o Hulk tá fora. Hulk seguirá fora contra o Fortaleza, vai acompanhar o nascimento da filha nos Estados Unidos. É uma informação. Não sei. Aí eu não sei se ele já estaria suspenso por 1 jogo ou 2, né? Eu acho que a expulsão no Brasil, acho que é 1 jogo só, né? Na Inglaterra que são mais jogos. Mas enfim. Mas aqui tá dizendo que ele não joga. E isso é uma baixa pro Galo, com certeza, tá bom? Enfim, eu trabalharei esse jogo ao vivo. Para mim o Galo é favorito, mas essa questão da resposta que a gente usou ali no outro jogo não foi muito assertivo, não. Vou tomar um pouco de cuidado por aqui, trabalharei esse jogo ao vivo e a pressão nas 2 equipes é muito grande, tá? Então não duvida desse over 1,5 com uma cotação ali próximo de 2, eu acho interessante. Outro jogo do Brasileirão às 6h30 é o do Palmeiras com o Juventude. Ele não está aparecendo aqui porque ele foi anulado, depois voltou e agendaram de novo, nem tem a cotação aqui ainda, mas vale a pena ficar de olho, né? O Palmeiras já está numa situação de proximidade bem grande com os líderes e Flamengo enfrentando o Fluminense, o Botafogo viajando para pegar o Criciúma. Provavelmente na hora que você está vendo esse jogo, esse planejamento, o Criciúma já jogou com o Botafogo. Mas o Palmeiras pega o adversário, vamos dizer assim, mais acessível, né? Afinal de contas, a Juventude fora de casa perdeu 2, empatou 2 e não venceu nenhuma, né? E o Palmeiras em casa já começa a ser um bom mandante. Para mim, o Palmeiras é favorito, mas deve estar com uma cotação muito esmagada e cotações esmagadas no Brasileirão, a gente tem que tomar cuidado, vale a pena lembrar da situação do São Paulo lá contra o Cuiabá, cotação esmagadíssima aqui, se complicou o São Paulo. Série B, nós temos a Chapecoense enfrentando o Paysandu, jogo aqui de meio para baixo da tabela, jogo pro ao vivo, e o Vila Nova pegando o Goiás. Se não me engano, o Goiás é um dos melhores mandantes, mas como visitante, o Goiás só teve uma vitória. Em casa, o Vila Nova é um dos melhores mandantes, 5 vitórias em 6 jogos. Não duvido que o Vila Nova tenha um pouquinho mais de favoritismo por aqui de fato, tá? Se dublar a chance pode ser interessante. 5 vitórias em 6 jogos é sim uma campanha, pelo menos nesse início, muito interessante. Pra gente finalizar, vamos falar sobre os jogos complementares. Já é um dia muito lotado. Sinceramente, eu só vou me focar na Euro e no Campeonato Brasileiro. Mas dá pra ficar de olho aqui nos playoffs da Espanha. Esse é o último jogo, Espanhol e Oviedo. Primeiro jogo, se eu não me engano, foi 1-0. Deixa eu só confirmar para quem foi esse 1-0. Eu tenho quase certeza que foi pro Espanhol. Deixa eu ver aqui. Não, foi pro Oviedo. 1-0 Oviedo. Então o Espanhol joga em casa com a desvantagem e precisa vencer. O Oviedo provavelmente joga reativo, mais defensivo, mas na La Liga 2 eu tenho sempre dúvida se a equipe vai de fato buscar o contra-ataque, né? Porque pro Oviedo basta esse empate e ele sobe de divisão. Então, tomar um pouco de cuidado. Talvez, se o Oviedo sair na frente, aí a gente pode ter um jogo um pouco mais aberto. Porque aí já vai ter tirado um pouco do peso das costas, o Espanhol tem que se expor um pouco mais, mas é um bom jogo para complementar. Coreia, nós temos aqui um dos líderes, o Pohang Steelers, na terceira colocação, entrando em campo, e o Sun Hyundai, que é o líder, também entra em campo. São opções, vou colocar aqui como jogos complementares. Faz tempo que eu não trabalho a K-League. A Bielorrússia, eu sempre falo que a Bielorrússia é uma carta que a gente não precisa usar ainda, não estou desdenhando, mas daqui a pouco acaba a Copa América, acaba a Euro, aí, meus amigos, vai ter dia que só vai ter a Bielorrússia pra gente trabalhar. Copa do Chile, inicial, né, fase inicial, FA Cup da China, o Campeonato Egípcio, ó. Falei pra vocês que ele tava subindo, olha onde já tá, 42 pontos, com bem menos jogos do que o Pirâmides. Mas hoje não joga o Al-Ahly, joga o Pirâmides, né? Se quiser acompanhar. Tem a Premier League da Islândia, com o Breiðablik, que é um time interessante pra gente poder acompanhar. Geralmente são jogos para gols. O Japão,
com o Yokohama Marinos, que nesse momento precisa se recuperar, né? Quase sempre vem sendo campeão aqui no Japão, mas precisa se recuperar. Foi o vice-campeão da Liga dos Campeões da Ásia, perdendo para o Al Ain, né? Tem a Premier League do Cazaquistão, Copa do Marrocos, Copa da Suécia, Copa da Tunísia, enfim, Copa na Venezuela. Eu acho que é isso, né? Eu vou deixar aqui nas nossas estratégias do Radar Esportivo linkado para vocês, o link sempre fica aí abaixo. Lembrando, eu tenho compartilhado bastante do meu dia a dia na Euro, principalmente intervalo e final de jogo, no meu Instagram, tá? O meu Instagram é esse aí que tá embaixo, CariocaTel. Não é uma coisa que eu vou ficar expondo o tempo todo para vocês daqui para frente, mas na Euro eu tenho conseguido mostrar um pouquinho do meu trabalho e eu espero que ajude vocês de alguma forma, tá? De como eu tenho trabalhado na Euro. E para você que é membro do canal, a gente está fazendo o nosso pós-planejamento também envolvendo a Euro. Eu vou fazer esse pós-planejamento no domingo à noite, que é quando acaba no sábado à noite, né? Quando acaba essa segunda rodada da Euro. E aí no domingo a gente já começa com a terceira rodada, tá bom? Fica o convite para você me acompanhar no Instagram, nos meus stories, para acompanhar um pouquinho de como tem sido essa Eurocopa para mim, um trabalho que eu tenho me focado muito, tá? Uma das competições mais importantes para mim nessa minha caminhada. Um grande abraço para vocês. Lembrando, gosto sempre de falar essa frase: não existe cesta de 10 pontos. Vamos devagarzinho, sem inventar moda, sempre dentro do método e da gestão. Um abraço.